A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez junto com os irmãos para ministrarmos uma escola bíblica. Estamos na 5ª lição, que tem como título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmos, que tem como título uma referência para a vida de adoração e oração dos cristãos. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus Santo, de estar, Senhor, diante de Ti, Senhor, em oração, Pai querido, te agradecendo por mais, Senhor, essa oportunidade, Senhor Deus. Ó Pai, fala conosco, toma o primeiro lugar, Senhor, abençoa Teus filhos, Senhor, ser conosco, Senhor, na administração dessa escola bíblica, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa? Hino de número 193. Louve junto comigo. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, temos aqui o texto de referência, texto áureo, né? Verdade aplicada, objetivos da lição, o texto de referência. Texto áureo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1.
Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos desta lição, é a lição número 5, mais uma vez, irmãos, que tem como título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O objetivo desta lição é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. Os textos de referência se encontram no Salmo 46. Vamos ler juntos? Diz assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntezas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até o versículo, é o Salmo até o versículo 11, tá, irmãos? É o Salmo 1, 2, 3, 4, 5 e 11, tá bom? Temos aqui o esboço da lição e o motivo de oração. O motivo de oração é: ore para que Deus proteja a nossa nação. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, Deus de nossas vidas, te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nesse dia. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, Pai querido, em todos os momentos, Senhor. Senhor, clamamos, Senhor, por esta nação, Pai querido, a qual está passando por momentos difíceis, Senhor, tanto na área, Senhor, política, área, Senhor, espiritual, área da saúde, Pai querido, área das finanças, Pai querido, da economia. Ó Deus Santo, ser, Senhor, com os dirigentes desta nação, Pai querido, com as autoridades constituídas por Ti, Pai, que haja união, que haja temor de Ti, Senhor, que possam Te buscar, Senhor, enquanto Te pode achar. Ó Deus Santo, clamamos, Senhor, por esta nação, clamamos por esse estado, pelos estados brasileiros, clamamos pelos municípios, Senhor, brasileiros e por toda a sua população, Pai. Ó Deus, derrama a Tua misericórdia, Senhor, repreende, Senhor, toda a enfermidade, Pai, repreende, Senhor, toda a astúcia do inimigo, Pai. É o que Te pedimos, Senhor, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados. Aleluia. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Nesses tempos de incerteza, de dificuldades, de insegurança que nossa nação está passando e todas as nações do mundo que estão gemendo devido a essa enfermidade que está acometendo a humanidade, é um dos textos que com certeza está sendo mais lido. O Salmo 46, o Salmo 23, o Salmo 91, inclusive é paralelo a esse daqui, ao Salmo 46, porque o Espírito Santo de Deus nos visitou. E Ele nos dá a certeza que o nosso abrigo, a nossa segurança, está com o Senhor. Estamos na mão do Senhor, Não importa as circunstâncias. A nossa alma já está selada pelo Espírito Santo de Deus. Temos já preparado para cada um de nós uma morada celestial. Então tudo aquilo que viermos a sermos acometidos, que a nossa fé, que a nossa certeza esteja sempre colocada no Senhor, sempre colocada no Senhor.
Introdução. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor. E por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Então, amados, esse Salmo 46, ele tem como epígrafe, a fé perfeita em Deus. Fala que ele foi escrito pelos filhos de Corá. Na primeira lição falávamos que Davi tinha composto 73 salmos, Falávamos que Asaf tinha composto 12 salmos, os estudos nos mostram isso, e que os filhos de Corá compuseram 10 salmos também, 10 cânticos, é o livro de cânticos. E aqui fala que entre os filhos de Corá. No livro de Números, nos fala, no capítulo 16, que Corá foi aquele levita, ele era bisneto de Levi, filho de Jacó. Ele era da tribo de Levi, dos coatitas. O Levi, ele teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E Corá, ele era da tribo dos coatitas, a mesma tribo que pertence a Moisés e Arão. Só que ele não era o príncipe de Israel. Então ele se rebelou. E a palavra de Deus diz que ele ajuntou mais Datã e Abirão e suas famílias e foram se rebelar contra o ungido do Senhor, contra Moisés e Arão. E o Senhor nos conta, na sua palavra, no livro de Números, capítulo 16, que ali eles acenderam incenso, a qual não era permitido a eles acenderem, só o sacerdote. E ali eles foram confrontar Moisés e Arão. E a palavra de Deus diz que Moisés, falando com o Senhor, a terra se abriu e engoliu a família de Corá, de Datã e Abirão. Mas a palavra de Deus diz também em Ezequiel, no capítulo 18, que os filhos não levarão a maldade dos pais. Ainda continuou a geração de Corá. Continuou a geração de Corá e eram levitas, eram cantores da casa do Senhor. Você vê como o Senhor Deus, ele é fiel. Então, como fala que o filho não pagará pela maldade do pai, nem o pai pagará pela maldade dos seus filhos. O justo, ele permanecerá justo, o ímpio será ímpio. Não é isso? Então aqui Deus honrou os filhos de Corá também. Você vê a graça e a misericórdia de Deus, seguro da misericórdia de Deus. Capítulo 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus, no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então o Salmo 46, ele tem essa característica, ele fala que Deus é, Deus está e Deus faz. Ele fala sobre a onipotência de Deus, onipresença de Deus e onisciência de Deus. Único Deus todo-poderoso, único Deus presente, único Deus onisciente. O Salmo 46 fala sobre isso. Deus é. Fala sobre a ação do Senhor. E fala sobre nós compreendermos essa fragilidade. Mas por amor à sua criação, ele desceu da sua glória, se fez homem. Cumpriu todos os propósitos de um homem aqui na terra. Morreu. Ao terceiro dia ressuscitou para que eu e você tenhamos essa certeza. Para que eu e você compreendamos que possa os montes se moverem, a terra sair do seu lugar. Mas Deus, ele permanece fiel na sua palavra, ele permanece fiel comigo e com você. O que ele prometeu, ele cumpre. A palavra de Deus diz em 1 João 2,8, essa promessa que ele nos deu, a vida eterna, ou seja, estamos reconciliados com o Pai e permaneceremos para toda a eternidade reconciliados com o Pai. Que eu e você sejamos com esse coração aceso, nos caminhos do Senhor. O tópico 1 do capítulo 1 diz, Deus é o nosso refúgio.
A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Números 35, 6, 7. Essas cidades de refúgio elas faziam parte das cidades que o Senhor Deus, no livro de Números, você vai lá, capítulo 35, Ele deu à tribo de Levi, aos levitas. Ele deu 48 cidades, mas 6 ele separou para refúgio. Aquela alma que pecasse, que cometesse um homicídio, mas que não fosse culpado daquele homicídio no sentido de a pessoa matar por querer, mas poderia ser uma fatalidade, e quando houvesse o julgamento e fosse a fatalidade, a tribo enviava ele para essas cidades de Levi, essas 6 cidades separadas, para que fosse o refúgio desse povo, ou seja, um lugar seguro no momento de perigo, porque era digno, né? Houve morte, mas ele não era digno de morte. Então esse é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é para onde eu e você devemos correr em oração, devemos correr para a sua palavra, devemos correr em clamor, devemos correr aos pés do Senhor e clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, é o nosso abrigo. Ele é a nossa segurança, nos livrando do perigo. O perigo maior da morte eterna, o perigo maior da condenação eterna, não é isso? Continuando, é interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos, versículo 7, e no fim do Salmo, Deus é nosso refúgio forte. Então que possamos estar com o coração sempre alerta para isso, irmão. Muitas das vezes nós nos distraímos com muitas coisas desse mundo, né? E precisamos ser balançados, né? O Senhor está embalançado há muitos nesses dias, compreendendo que a nossa vida é um sopro, como diz a palavra de Deus. Compreendendo que tudo aquilo que você produz aqui não subirá com você para a glória. Porque tudo que é produzido aqui, ele é bênção, mas não significa que ele está limpo para ir para a glória com você. Mas a tua alma, a minha alma, né, está reservada um lugar melhor. Esse refúgio se encontra no Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ele é o refúgio verdadeiro, né? Ele é o guarda de Israel, não é verdade? Então, amados, que possamos ficar com essa certeza, né? As tribulações vêm, as angústias vêm. Vamos correr para os pés do Senhor. Ele nos deu a casa dele para ser nosso refúgio também aqui na terra. Mas nesse momento, essa casa física, ela está passando também por provações, não é isso? Também por provações. Está nos ensinando também. Mas o refúgio que nos espera é eterno. Essa casa física aqui ela vai se desfazer, mas lá no céu é eterno. Que Deus abençoe os irmãos. Tópico 2, capítulo 1. Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, segundo o livro de Samuel 5:9. Salomão fortificou várias cidades, segundo o livro de Crônicas 8:5. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Salmo 73:26. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O profeta Naum, ele fala no capítulo 1, versículo 7, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Provérbio 18:10 diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará em alto seguro.
refúgio, um alto refúgio. Então essa fortaleza, nos tempos que foi escrito, não era fortificações como é essa casa aqui, como é a sua casa, que é feita de tijolo, né? De cimento, de concreto, que fácil, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar, fácil pode ser ultrapassada. Não. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte, Ele é aquele que opera e que ninguém pode impedir, é aquele que ordena e se faz, é aquele que diz basta e seja basta. Essa fortaleza só está naquele que está guardado no Senhor, daquele que tem prazer na sua palavra, daquele que tem esperado com paciência no Senhor, daquele que tem lançado sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele é forte, Ele é uma fortaleza, Ele é o refúgio, é uma fortaleza. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos e várias, né, irmãos? Bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios, com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Isaías 25:4. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Salmo 91:2. Então que possamos buscar essa experiência todos os dias, irmãos, com Cristo. Temos testemunhos, né? Sei que você, meu irmão querido, igreja querida, eu, se fosse dar nossos testemunhos, falar sobre os testemunhos, né, que o Senhor tem feito por nós, que são grandes coisas, né? E como Ele tem fechado a boca do leão, né? Como que Ele tem andado comigo e com você no meio de fornalhas, né? Na cova, fechado a boca dos leões, não é isso? Ele não nos impede de passar por isso, mas Ele passa conosco, porque Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. E ao escrever, o salmista, escrever esse salmo, ele tinha no seu coração esse entendimento, né? Diz os historiadores que esse salmo é o salmo de guerra, por isso que fala o Senhor dos Exércitos, né? Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o Senhor dos Exércitos. É salmo de triunfo de guerra. E nessa guerra estamos também. Uma guerra espiritual, invisível, visível aos olhos espirituais da igreja, do povo de Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos, né? Ele é o grande general, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tópico 3 do 1. Socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente no dia mau. São vários os termos que podem expressar a angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, 2 Coríntios 6:4 e 12:10, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade. Como encontramos na Bíblia de Estudos palavra-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Então, querido, Ele está presente, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares da sua criação, em todos os lugares do universo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. E socorro bem presente na angústia é o dia mau, né, querido? Há momentos na vida da gente que passamos por aflições tamanhas que dói na alma, não é verdade? É um momento que só
você com Deus, eu com Deus, um momento único de cada um de nós, em colocar toda a nossa confiança e saber que Deus está permitindo, que Deus está aprovando, que Deus está na direção, que Deus é o pastor e que de nada temos falta, como é o Salmo 23, né? Porque entregamos a nossa vida a Ele, entregamos a nossa vida ao Senhor. E naquele momento que o povo, quando via aquelas grandes guerras, alguns historiadores dizem que esse salmo foi escrito no momento de grandes guerras, fala sobre os assírios no tempo do rei Ezequias, a qual Senaqueribe queria invadir Jerusalém, né? O reino do sul, a nação do sul, já tinha dominado a nação do norte, né? Já tinha dominado Israel e Samaria, agora queria dominar Jerusalém, e ali ele mandou seus enviados ali afrontar o Deus vivo. E Ezequias ora ao Senhor e fala ao Senhor: não está afrontando a nós, está afrontando o Deus vivo. Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. E nesse momento, aquele povo que já tinha escravizado a nação do norte, que era Israel e Samaria, não puderam, com a mão poderosa do Senhor, né? O Senhor, ali diz a palavra de Deus, mandou um anjo, e 185 mil homens foram mortos por um anjo que o Senhor tinha mandado naquele lugar. É a fortaleza, é o socorro bem presente naquele momento mais difícil. Você não conte com as suas forças, eu não posso contar com as minhas forças. Eu sei de momentos mais difíceis que eu já passei e continuo passando em algumas situações familiares. Eu sei que você também tem as suas aflições. Sei que nesse momento que o nosso estado está passando, nosso município, nosso país, tem afligido muitas famílias, muitos chefes de família, muitas mães de família, muitas varões, né? Mas a palavra de Deus diz que, Efésios 6:10, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 13 diz, né? Na armadura do Senhor, toda a armadura do Senhor, para que possa ficar firme, resistir no dia mau, e fazer tudo e ficar firmes. Estamos passando dia maus, isso aí é notório, não é isso? E continue clamando ao Senhor, que Ele não está com seus ouvidos agravados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Ele não está com seus ouvidos agravados, como fala Isaías 59, para mim e para você, para a igreja do Senhor. Mas é necessário esse momento todos passarem, toda a criação passar, inclusive nós, para que possamos dar testemunho também da obra de Deus que tem feito em nossas vidas, e através do nosso testemunho muitas almas se renderem ao Senhor, né? É a noite, como o pastor Marcos ensinou ontem, naquele estudo maravilhoso de ontem, né? Quem não viu ainda, quem não pôde assistir, está perdendo, porque o pastor Marcos foi usado grandemente pelo Senhor na linguagem que ele conhece muito de pescador, e falando que na noite é a angústia, aflições do povo é a noite, a aflição do homem é a noite. E quando o homem está nessa aflição, à noite, o pescador está clamando a Deus em espírito ali, e ali onde vem a pesca maravilhosa. É nessa hora também que eu e você podemos também fazer essa pesca de almas, mas com a minha e a sua vida, não é isso? E o Senhor nos prometeu: eis que estou convosco, Mateus 28, não é isso? 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, na angústia, Ele está bem presente, Ele é onipresente, na minha e na sua vida. Amém? Capítulo 2, completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Vai do Salmo 46, 2 ao 11.
Ele demonstra plena confiança na onipotência do Senhor, do grande poder do Senhor e na sua presença com Ele. E na sua onisciência do que irá suceder daquela situação. Que nós possamos compreender essa onisciência de Deus. Ele sabe do meu coração, do seu coração, Ele sabe por onde nós vamos passar ainda, o que estamos passando, o que vai acontecer lá na frente. Mas o que Ele coloca no meu e seu coração é a certeza e a confiança que temos que ter sempre nele. Passarmos o que passar, né? Que eu e você possa ter essa confiança. Todas as coisas estão na mão do Senhor, não é isso? Tópico 1 do 2. A confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transporte para o meio dos mares, não temeria. Salmo 46, 2. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar. Pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Então esse tópico fala sobre a confiança prevalece em meio ao caos. Ele faz aqui um exemplo, dá um exemplo de a terra se mover, os montes transportarem, né? A palavra de Deus vem nos mostrar que nos últimos dias esse caos ele vai crescer na face da terra. O bramido dos mares, né? O bramido das nações e guerra, das pestes, o bramido da falta de recursos, da falta de alimento. Esse caos ele se instala em algum momento da humanidade, algum momento da criação. E nesse momento essa confiança ela tem que prevalecer. Ela tem que estar dentro do nosso coração, guardada no agir de Deus. Porque o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, não é assim que é o louvor? Na vida daquele que é fiel. Pode faltar algumas coisas, mas Deus não deixa faltar o necessário. A Bíblia fala que Elias, profeta de Deus, profeta de fogo, no tempo do rei Acabe, quando ele profetizou que não desceria água do céu durante 3 anos e meio, e ali começou a faltar tudo, o Senhor levou ele para um ribeiro, e ali os corvos o alimentavam. E quando o ribeiro secou, o Senhor levou à casa de uma viúva, e ali ele orou ao Senhor Deus, e da panela não ia faltar farinha naquele lugar, e nunca faltou, não é isso? Então Deus ele é provedor da minha e da sua vida. Então no meio do caos que pode se instalar um momento da minha e da sua vida, tenha essa confiança. Jeová Jireh, Deus proverá. 2 do 2. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. 46:4, Salmo 87:3. Também é identificada como a santa cidade. Neemias 11:1. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Salmo 135:21. Com a nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. A esperança de que nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. A futura, Hebreus 13:14. A nova Jerusalém, Apocalipse 21:2. Bíblia de estudo de defesa da fé. A rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. Ezequiel 47:1-12 e Apocalipse 22:1-2. São muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra a habitação de Deus. Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus
com o seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Então, o Salmo 46, a partir do versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Esse rio, amados, da cidade de Deus, é o Espírito Santo da nossa vida, né? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, João relata, no capítulo 7, versículo 38 e 39, que Jesus falou assim: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Porque dizia ele do Espírito Santo que ia ser dado. E o rio, né, do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo, ele corre na cidade de Deus. A cidade nossa de Deus hoje aqui, os crentes em Cristo Jesus, é a igreja. Esse rio, ele corre no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, né? João, quando teve uma visão lá na ilha de Pátimos, né? E o Senhor Deus falava sobre os 7 castiçais, e falava que ele estava no meio dos 7 castiçais, e foi revelado a João que os 7 castiçais eram as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e o Senhor estava ali no meio. Então estava falando sobre o Senhor está no meio, esse rio está no meio, o Espírito Santo está no meio, não deixará. E aqui a lição, ela fala engraçado, que Jerusalém, ela não tinha rio dentro da cidade de Jerusalém. Mas no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, se você for lá, você vai ver que quando houve a invasão da Síria, querendo invadir Jerusalém, Ezequias, ele deu ordem para que todas as fontes das águas fossem tapadas, fizesse ali fontes subterrâneas para entrar na cidade de Jerusalém. Que na cidade de Jerusalém, diz os escavadores, né, os arqueólogos, existia milhares de tanques, e aqueles tanques eram enchidos por essas fontes que vinham subterrâneas na cidade de Jerusalém. E ali ele fala sobre esse rio, né, que traz a bênção. E rio, ele fala de bênção, fala de alimento, fala de provisão. Todas as cidades constituídas até hoje, em todos os lugares aí, no começo das civilizações, sempre eles construíam perto de rio, porque rio traz água, traz vida. A água significa vida, o Espírito Santo é a vida. Então ele fala sobre esse rio, ele fala sobre esse mover, né, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E fala que é a habitação de Deus. Deus está no meio, Deus ajudará e Deus confirmará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Então essas verdades, que esse rio está sobre a minha e a sua vida, está sobre a cidade de Deus, aqui fazendo alusão a Jerusalém, fazendo alusão à igreja do Senhor, fazendo alusão a Jerusalém de cima, que está preparada para a igreja. Então tem abundância para mim e para você. Por mais que as dificuldades aqui estejam acontecendo, né, mas vamos ter nosso coração na glória, né? Nós vamos ter nosso coração preso lá no céu, onde está o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira paz, né? Onde está o nosso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. Aqui o tópico 3 do 2, agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com seu povo, em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. Salmo 46, 6, 9. O Salmo 2 também retrata o movimento dos povos e governantes contra o governo divino. O profeta Isaías menciona o bramido e rugido das nações, Isaías 17, 12. Em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho. Perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final.
Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15, 17, Apocalipse 19, 15 e 16. Então a agitação das nações e o cessar das guerras. Essa agitação das nações existe desde que o inimigo desceu à terra, né? Ele tem pouco tempo. E essa guerra, ele proclama essa guerra entre as nações, a natureza humana que não dá lugar à obra de Deus, à palavra de Deus na sua vida, ela traz muitas guerras. E os homens, eles inventam muitas leis. E nesses últimos dias, essas leis, elas estão confrontando mais e mais a vontade do Senhor, escrita na sua palavra, sobre caráter, moralidade, santidade. Então essas leis, elas vêm confrontando. E muitos impérios, muitas nações aí, ela tem instituídos para os servos do Senhor prisões, impedimento de pregação da palavra de Deus. Muitos estão presos nesse momento, muitos irmãos nossos, missionários, muitos servos do Senhor, né, com dificuldades de implantar igrejas. Aqui nós temos a nossa congregação ali, estamos impedidos nesse pouco tempo, mas se Deus quiser daqui a pouco passará. Mas lá em alguns lugares da Ásia, da África, nossos irmãos nem congregação, nem um templo pode ter. Nem um templo pode ter. Mas eles entendem que são templos do Espírito Santo de Deus. Eles entendem que todo esforço vale a pena. Todo esforço vale a pena. Aqui nós estamos chorando nessa situação, né? Porque clamamos essa situação, é compreensível isso, porque já acostumamos, é hábito nosso, é cultura nossa. Mas se formos olhar outras culturas, outros hábitos que nossos irmãos estão passando aí por fora, isso é fichinha. É fichinha porque nós estamos passando. Né? Aqui ainda tem essa liberdade da internet, desse veículo, a liberdade de várias situações, né? Está, entre aspas, tirada a nossa liberdade por causa de decretos instituídos pelas autoridades, porque é necessário, devido à situação do que está acontecendo, que é uma situação real, que alguns pensam que é até politicagem, mas é real, né? E aos poucos vão clareando o entendimento, até entender que isso é uma coisa realmente suscetível a todos. A diferença está, uns ir para a glória e outros não se encontrar na glória, a diferença é essa, não é isso? Então que essas nações, elas estão sempre contra, mas haverá um dia, diz a palavra de Deus, que o Senhor descerá da sua glória, com a sua glória, junto com os santos na glória, e ali instituirá o reino milenial, que as nações serão do Cristo do Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse pedaço ele fala sobre isso, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então que nós possamos, no versículo 10 fala sobre isso, nós possamos descansar no Senhor, né? Buscar o Senhor face a face, buscar na sua palavra, buscar entendimento, né? Entender que as coisas estão se dificultando, o caos também está se instalado em política, religião. Então, uma associação de política e religião muito grande. Isso não é bom. Já estão fazendo até louvores, né, para falar de políticos, em vez de estar louvando ao Senhor, está louvando político. Isso já está acontecendo no meio da igreja. Alguns atrás de cargos de poder, alguns irmãos em evidência na igreja do Senhor aqui no Brasil, né, querem também um pouquinho, um pedacinho desse poder lá. E aí trazendo dificuldade para a igreja. Que você possa estar de olho nisso, que pode estar orando ao Senhor. Ore por todas as autoridades federais, estaduais, municipais. Mas tenha consciência que a igreja do Senhor é santa. Aqui está muito claro, uma profissão de fé é meramente nominal. Muitos, às vezes, até políticos, eles professam uma fé nominal, não é uma fé do seu coração. É uma fé trazida na ocasião. Porque é dito que a nação cristã evangélica tem mais de 40 milhões, né? Mais de 40 milhões de eleitores. Então é mais cômodo, não é verdade? É mais cômodo que você e eu possamos buscar o Senhor, que possamos ter o equilíbrio entre as situações atuais da nossa vida, que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar e aquietar o nosso coração, que no momento certo
o Senhor estará arrebatando essa sua igreja. Amém? Capítulo 3. Relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Esses 3 salmos, eles se relacionam, ele é uma trilogia, né? Trilogia de salmos, eles se completam, né? Então o tópico 1 do 3 fala relação entre o Salmo 46 e 47. O Salmo 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46 verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o seu reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei, Salmo 47, 9, conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos, Salmo 47, 3, 5. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha, pelos seus grandes feitos. O Salmo 47 ele fala sobre o triunfo do reino de Deus. Então ele começa no Salmo 46, completa no Salmo 47 e vem até o Salmo 48, que é o tópico 2 do 3 agora, que vai falar a relação entre os Salmos 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Triunfo na guerra. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os 2 últimos versos, que é o verso 13 e 14, pois é uma chamada para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte, uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo, não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossa família, as virtudes daquele que nos chamou, 1 Pedro 2,9, e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam mesmo após a morte. Então ela faz uma relação e fala sobre a beleza e o privilégio de Sião, a beleza e o privilégio da igreja, a beleza e o privilégio do Senhor, Salmo 48. Essa trilogia, né, 46, 47 e 48, eles se completam. Então aqui está falando sobre essas relações, eles têm umas relações, esses 3 salmos, eles se completam. Então é importante você ler com calma, entender o que o Senhor está mostrando. Está mostrando as guerras, está mostrando vencer as guerras, está mostrando o futuro vindouro do povo de Deus. Está falando sobre isso. Está falando que há, né, a esperança, que está tudo preparado, né? Está tudo preparado para a igreja. É como aquele, né, Senhor que mandou chamar para uma grande festa. Essa grande festa está tudo preparado para mim e para você. O tópico 3 do 3, ele vai falar sobre inspiração. Inspiração de Lutero. Ou seja, inspiração de Martinho Lutero. Escolheram, né, dar esse privilégio ao nosso amado irmão Martinho Lutero, o grande reformador da Igreja do Senhor no século XVI. Vamos ler. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Aqui fala sobre o grande reformador Martinho Lutero, que nos meados de 1517, no dia 31 de outubro de 1517,
ele escreveu suas 95 teses e pregou na porta da igreja então, da catedral então, né, o nome em inglês, esqueci o nome agora, mas da catedral Westminster, se eu não me engano, né? E ali ele colocou aquelas teses que a salvação era pela fé, a salvação era por ler as escrituras, solo fide, sola escritura, a salvação não era por indulgências. E ali ele foi o grande proclamador da reforma das igrejas cristãs. Ele chama-se Reforma Protestante. Já fazem, esse ano completará 503 anos, não é isso? 503 anos, foi em 1517. E Martim Lutero, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nas grandes lutas dele, a partir do momento que ele proclamou essas teses, ele confrontou a igreja atual, que seria a igreja católica. E nesse momento ele passou a ser perseguido. E se não for alguns nobres da época o escondê-lo, ele tinha sido morto rapidamente. Mas esse moço, ele continuou a escrever, ele traduziu a Bíblia, que era no latim, que existia, né? A Vulgata no latim, para o alemão. Ele era alemão, na Germânia, a Alemanha é chamada Germânia, né? Ele era alemão e ele traduziu nessa época para o alemão, a primeira tradução. E depois dessa tradução foi o primeiro livro impresso, na época que Gutenberg, né, também inventou a imprensa. Foi o primeiro livro impresso da época, foi a Bíblia Sagrada, através dessa tradução de Martim Lutero. E Deus ali estava cooperando com tudo, estava providenciando ao seu servo naquele momento, um momento na história do mundo, na história da humanidade e na história da igreja. Esse modelo que nós temos hoje na igreja, a igreja evangélica, de cantarmos louvores, hinos, esse modelo que nós temos da liturgia da igreja evangélica, ela começou com Martim Lutero. No passado não existia esse modelo de cantar hinos, de cantar louvores, de dar oportunidade, de dar o pregador, não existia isso. Só existia aquele rito católico, apostólico romano. Então esse grande reformador, no momento de angústia, que era chamado a depor em grandes tribunais, ele compôs, inspirado pelo Espírito Santo: Castelo forte é o nosso Deus. Então que eu e você possamos entender que esse castelo forte, ele continua firme. Ele nunca descerá da sua firmeza. Ele é o Deus Santo, Criador de todas as coisas. É o Deus que provê todas as coisas para os seus. É o Deus fiel e justo. Ele é o nosso castelo forte. Se você tiver curiosidade, vai lá, coloca aí na internet Castelo Forte. Você vai ver que tem muitos irmãos. Está no Cantor Cristão, né? Usado muito pelos nossos irmãos batistas. Mas muitos irmãos, é muito linda a letra desse louvor. E vale a pena você conferir. Vai lá e confira, tá bom? Conclusão. Aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Então, amados, o final já está escrito. O final já foi decretado. Então, por mais que eu e você passamos dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, o final já está escrito. Se você e eu permanecermos fiéis, né? Ele nunca deixará de ser nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Eu quero agora deixar aqui para os irmãos. Sei que alguns irmãos estão sentindo a minha falta e alguns nos trabalhos da igreja. Amados, devido a essa situação, né, é colocado, se Deus me permitir, eu estarei fazendo 52 anos em outubro, 5 de outubro. É bom vocês lembrarem, que eu nunca lembro, mas tá bom, eu sei que é difícil, né? Mas, e eu também já há 13 anos que eu tenho uma doença crônica, eu sou hipertenso, tomo 2 medicamentos por dia de 50 miligramas, às vezes não tomo à noite, mas a maioria das vezes tomo também à noite. E também, no meu lar também está a minha mamãe também, que ela fez tratamento do câncer, ela
continua com muitos problemas devido à quimioterapia que ela fez 9 meses de quimioterapia. E eu estou sempre com ela à noite, passo a noite até ela ir dormir, fico conversando com ela. Então, para mim ter mais cuidado, eu prefiro estar mantendo essa situação. Eu quero que os irmãos me perdoem. Estou com muita saudade dos irmãos, da congregação, muita saudade de louvar, de falar do amor de Deus, né, de participar, de ter uma oportunidade de poder pregar também na casa do Senhor. Mas nesse momento estamos passando por isso. Quero pedir perdão à amada igreja, tá bom? Ore por mim, ore pela minha família, tá? Perdoe o seu irmão. Eu sei que às vezes eu encontro alguns assim, às vezes em algum comércio, alguma coisa, eu olho assim meio de lado, mas alguns, inclusive, são até pessoas novas, às vezes não sabem qual é o nosso caminhar, o que já aconteceu, o que acontece, né, na vida de cada família, de cada servo de Deus, tá bom? Perdoe alguma coisa, que tenha um ótimo domingo, um dia abençoado, uma ótima semana em Cristo Jesus, e que Deus continue abençoando a sua amada igreja. Amém?